quando tudo dava certo e voltar para o Brasil era muito legal, esse reconhecimento, mas você tem que saber conviver com essas nuances que é o esporte, né, de perder e ganhar, e de repente você está num momento bom e né, a gente teve aí vários exemplos, né, na ginástica, o Diego, por exemplo, que tinha total condições de chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha, vai fazer uma cambalhota e cai, quer dizer, você conviver com esse alto e baixo que só o esporte oferece de uma maneira tão exposta, né? Porque você está exposto à mídia e você tem que saber conviver com isso. Eu faço meu trabalho, estou no judô há 25 anos já, vou fazer 26 anos esse ano, então não é de hoje que eu estou aqui, então isso aqui assim, não é só dinheiro, medalha, é minha vida de judô, então assim, eu encaro o judô como minha profissão, mas também é uma filosofia de vida que eu tenho desde criança, então isso aí a gente aprende a cair e levantar todo dia, então assim, é até meio que todo mundo fala assim, nas derrotas que a gente aprende. Isso é verdade mesmo, quando a gente perde, a gente aprende um pouco mais. Eu mesmo comecei treinando descalço, e todo mundo começa treinando descalço mesmo. E o que move o atleta mesmo aqui é paixão, né? Porque ninguém vai ficar rico fazendo isso. Se você está buscando reconhecimento, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer uma outra coisa. Isso mesmo que move a gente é paixão. Quem está pensando em começar tem que estar ciente de que vai enfrentar 99% de frustração para ter 1% de glória. Que é o sonho do resultado, né? Como eu te falei, que a minha vida tem sido isso. Nunca trabalhei de carteira assinada, entendeu? Sempre fiz bico ali, bico aqui. E a minha vida tem sido lutar boxe. Se a minha vida não tivesse boxe, eu não sei se eu até estaria vivo, né, cara? Porque a vida, como vocês sabem, é difícil, né? No começo da carreira aí. No começo da carreira eu passei 5, 6 anos sem ganhar nada, entendeu? Ganhar nada, lutando por amor, entendeu? Quando a gente chega numa seleção, a gente tem que aproveitar porque é o reconhecimento do atleta, né? Lá no começo que a gente plantou, a gente está colhendo agora. A gente tá aqui ainda porque a gente acha que uma hora ainda vai ficar bom, ainda vai melhorar, porque senão acho que a gente não tava aqui mais, porque são muitos anos já tentando, né, lutando para que as coisas fiquem melhores, mas elas não acontecem. Mas se nunca aconteceu, mas se um técnico, por exemplo, da seleção chegar aos atletas e falar assim, a gente precisa treinar no final de semana, e a maioria fala assim, não dá, eu não me imagino o que vai acontecer. Porque a gente sempre dá um jeito, sempre deu. E eu acho que vai continuar dando um jeito. Porque a gente ama o que faz, a gente está aqui porque a gente gosta. Não é? A gente não está aqui porque ganha 50, 20 mil, 10 mil, 5 mil por mês, sabe?
A gente está aqui porque a gente gosta. A minha família ela mora em Cubatão, né? Eu sou filho de pais nordestinos, né? Vieram pra cá tentar a vida, essa história, né? Nasci na periferia, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, e aí a gente começa essa batalha toda, né? Pra chegar até onde eu cheguei, assim. Hoje eles moram lá ainda? Moram lá. Aí minha mãe tá sempre ligando. Ó, filho, ó, já faz 90 dias que você não vê a mãe e tal. Eu, calma, mãe, deixa eu achar uma folguinha aqui que eu tô indo visitar, né? E isso faz parte do preço também, né? De minha sobrinha cresceu, tá crescendo e eu não vejo, né? Meu pai, assim, às vezes fica até com um pouco de receio, né? Às vezes acontecer alguma coisa e falo, poxa, dediquei minha vida ao esporte e podia ter, né, curtido mais a minha família, tudo, mas isso sempre faz parte daquele alto preço que o atleta paga para chegar numa Olimpíada, no Mundial, né? Já joguei muito com patrocínio. Imagina, eu entrei na seleção com 16 anos, naquela época eu não trabalhava, fazia nada, só estudava. Então não, meu pai todo dia eu tinha que ir pro clube, tinha que eu saía da escola com fome, tinha que comer, então assim, gastava uma boa grana com isso e não tinha retorno. A primeira viagem foi em 96 para a Itália e desde lá assim, foi viagem com patrocínio, meu pai pagando a viagem, amigos ajudando, amigos do meu pai faziam rifa, um dava um pouco, era uma loucura, era um patrocinador mesmo, bem difícil. Em 96, 97 eu viajei bastante assim, em 98 eu entrei na seleção. Minha primeira competição foi mundial por equipe da Bielorrússia, na seleção adulta, e já estava no Palmeiras. O Palmeiras também se negou a pagar a viagem, meu pai teve que correr atrás, se virar para pagar uma viagem para o Mundial. O grande erro, assim, que hoje no Brasil, a oportunidade vem depois que o cara se matou, se esforçou, treinou pra caramba, né? Se lascou inteiro para se manter. Então, acho que isso é um grande erro. Primeiro deveriam vir as oportunidades, dar oportunidade para o cara crescer no esporte, né? E para ele vier mostrar o que ele realmente pode ser capaz de realizar, né? Como atleta. E não ele primeiro fazer as coisas, depois vir as oportunidades, né? Fazendo a conta, assim, mais ou menos, 50 centavos, 50 centavos, o prato mais um cartucho, mais R$1 e pouquinho. E a gente tem que treinar, para treinar direito, 500 por semana. Nós não temos condição de fazer. O adequado, o que o atleta precisa, um bom local de treinamento, né? Um bom local para o seu descanso, que seria um bom alojamento ou um bom apartamento, e um dinheiro que ele possa ter alimentação, que ele possa ter dinheiro para fazer intercâmbio em outras competições do nível melhor, que são as competições da Europa, os grandes Grand Prix. Isso seria o mínimo para que o atleta conseguisse chegar num patamar olímpico ou mundial. Hoje no atletismo nós temos apenas uma equipe grande assim, né? Então, para você conseguir alguma coisa, você tem que ser no mínimo o segundo do país e ter ideia de ir pelo menos a uma Olimpíada e um Mundial. Agora, para quem vem terceiro, quarto do ranking, as dificuldades são extremas, né? Eu tive depressão esportiva, eu não sentia mais prazer em treinar. Fiquei quase 6 meses sem ter o prazer de treinar. Normalmente, quando você acaba os Jogos Olímpicos, que é em agosto, os próximos meses, o atleta tem uma tendência muito grande a desistir do esporte, porque foram 4 anos de ciclos intermináveis, né? Então, já tem uma tendência grande, então ele tem que ter um trabalho psicológico, ele tem que ter um grupo estruturado por trás, para poder estar dando uma sustentabilidade para esse atleta. E a gente não tinha praticamente nada, era só eu e eu. Quando eu iniciei minha carreira no Brasil, eu tinha os clubes, ainda tem uma liga que conta com alguns clubes que tem uma estrutura, até que dão um salário, uma universidade, mas nem comparação com o que a gente tem na Europa. Então o que eu queria ser era profissional do handebol. Qual é o teu trabalho? Eu jogo handebol. Infelizmente no Brasil você tem que ter uma coisa à parte, você tem que se dedicar ao estudo, você tem que ter uma carreira, porque só viver do handebol não dá. Quem é atleta amador no Brasil tem que amar muito o que faz ali, né? Porque primeiro que não consegue viver só daquilo. Então o esporte acaba sendo o segundo plano, obrigatoriamente, porque o primeiro é o seu trabalho,
Porque sem o seu trabalho você não vai sobreviver. Acho que tinha que melhorar um pouquinho a estrutura, né? Dar condições melhores para os atletas. Na parte física também tinha que melhorar um pouco, colocar mais profissionais, mais aparelhos, por exemplo, de musculação, aparelho para bater saco diferente. Coisas simples assim poderiam mudar e poderia fazer muita diferença. No começo as meninas pagavam o dinheiro do próprio bolso para poder viajar para o Pan-Americano, representar o Brasil lá fora. Com o boxe se tornando olímpico, agora o Brasil já tem recurso para poder mandar as meninas para fora, para o Mundial, fazer top. A gente voltou da Suécia tem uma semana e pouquinho. Então isso melhorou, isso ajudou bastante. Mas ainda tem um pouco de preconceito, tem um pouco de discriminação, mas aos poucos a gente vai conquistando espaço. Ser atleta olímpico aqui no Brasil é poder sair do mundo das drogas, que hoje em dia muitas pessoas, em vez de escolher o esporte, palpita mais pelas drogas. Como meu pai sempre falou, tem um mal aqui e tem um bem aqui. Você escolhe o que você quer da sua vida. Um atleta olímpico no Brasil, cara, é difícil da gente colocar, porque infraestrutura às vezes você não tem, apoio você não tem, patrocínio você não encontra. Que são todos, a maioria, esportes amadores. Ainda é tratado como amador, né? Não deveria ser assim. Costumo encrencar com gente que chama de esporte de amador, assim, não, porque você não cobre futebol, você cobre esporte amador. Esporte amador, a gente está falando quem é esporte amador? Golfe é esporte amador, então Tiger Woods é amador, sabe? O basquete é esporte amador. Você fala de Jordan, todo mundo que veio depois são amadores. Assim, mudou, a gente tem uma mudança de patamar. Talvez fosse amador mesmo há décadas atrás, anos atrás. Mudou. Eu estava um dia em casa, né, e aí me ligaram, né, e aí, tudo bom? Estamos voltando para São Paulo, a gente queria saber se um amigo meu, que joga na seleção, ligou e perguntou se eu podia emprestar a bola para ele de cinebol. Falei para ele que podia, no primeiro momento emprestaria a bola, porque a confederação não tinha uma bola de mini cinebol para emprestar para os atletas, nem emprestar, comprar. Foi fato isso, não é história, que o técnico chegou e falou: quem vai para Bauru de carro? Os caras falaram: vai o Vinícius. Quem pode voltar com ele? Porque assim, o maior número de pessoas que voltar com ele, dá pra gente não comprar passagem de volta e com esse dinheiro comprar as bolas de mini cinebol que tá faltando. Pô, acho um absurdo, né? Confederação Brasileira de Polo Aquático, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, no qual o polo aquático faz parte da confederação, é importante citar isso, não tinha verba para comprar as bolas de mini cinebol. É meio que um absurdo, né? Mas, em compensação, tinha dinheiro para levar time de natação para fazer treino de altitude no México. Então, vai saber. Os contratempos do esporte. Esporte, você tem que matar um leão por dia. Estão acostumados. Justamente, a questão financeira realmente é complicada no atletismo, como muitos atletas já vêm falando sobre isso. E realmente a questão de patrocínio, assim, é um pouco difícil. No começo, o atletismo é meio complicado você conseguir apoio. Assim, mas depois que você atinge as marcas, consegue ir, por exemplo, para um campeonato mundial, para uma Olimpíada, ou ser um atleta realmente a nível internacional, aí sim começa a aparecer as oportunidades. No atletismo, eu não vou citar o nome, mas chega de 5 atletas que realmente conseguiram ganhar muito dinheiro, estão com a vida extremamente tranquila. Os outros não, os outros vão terminar e vão ter que continuar a vida, trabalhando, tudo, né? Eu não vou falar que não é bom você ter o reconhecimento, só que você chega a uma certa maturidade que você sabe que é uma coisa que você não vai mudar, entendeu? Você é só uma formiguinha que vai fazer sua parte. Não vai ser eu, independente dos meus resultados, se eu for em Londres ou no Rio e ganhar a Olimpíada, a vida vai melhorar para mim, não vai mudar o esporte todo, né? Vai ser mais só um passo, então por isso que eu não tenho também essa ambição, não. A maior dificuldade é realmente o apoio, né? Eu acho que no Brasil, infelizmente, pra gente ser valorizado, tem que conquistar uma medalha de ouro. É um pouco complicado você conquistar uma medalha de ouro no Mundial, numa Olimpíada, sem ter uma estrutura. Mas infelizmente é assim que funciona no Brasil. Acho que a principal dificuldade é a nível de estrutura mesmo, e que passa sempre por verba. No caso da nossa equipe, a gente até tem buscado parceiros e tem a Memorial que
está aí há 12 anos e que investe e que nos dá suporte para isso. Mas a maioria dos problemas que qualquer esporte amador, entre aspas, porque de amador não tem quase mais nada, é mesmo a falta de verba que deixa de você dar uma estrutura melhor para o atleta, que é uma estrutura que ele necessita para poder te dar o resultado que você precisa. A gente foi convidado para assumir um projeto que a Petrobras queria desenvolver, que era um trabalho de apoio a atletas, ou seja, o Instituto, na verdade, ia fazer a gestão, a execução desses recursos, que também são recursos incentivados. Nós entramos, o Instituto Passe de Mágica foi o proponente do projeto, é um projeto que vai apoiar, que está apoiando 110 atletas em 5 modalidades que não tem muita apoio, não tem divulgação, não tem uma cultura no Brasil de se assistir esses esportes e nem praticar, que é o remo, levantamento de peso, boxe, taekwondo e esgrima. No momento, esses recursos estão vindo da Petrobras para modalidades que não tinham aporte. Para ter uma ideia, essas confederações recebiam 500, 600 mil por ano da Lei Piva e passaram com esse projeto de apoio a atletas a um investimento de quase 4 milhões. O Brasil gasta muito pouco em esporte. A gente sempre ouve, que é uma fortuna, que não é fortuna nada, gasta pouco em esporte. Ainda não tem um centro de treinamento, a Colômbia tem 2, tem um de altitude e um normal. Venezuela tem, República Dominicana tem, Argentina tem, nós não temos. Como é que pode isso? Nem gastar dinheiro para fazer um centro de treinamento nós temos. Pô. Esse é o tipo de coisa que não tem nexo, pô. Não tem sentido. A Inglaterra, os Jogos Olímpicos em 2012, de Beijing até 2012, eles aplicaram 19 milhões de reais. 19 milhões de reais em 34 atletas de badminton. 11 com reais chance de medalha e os 24 que são de desenvolvimento, já pensando para 2016 e 2020. 19 milhões de reais só com isso. Isso dá 10.500 reais por atleta por mês. Você faz a conta e você veja, isso aí não é para a federação. Não é para a Federação de Badminton. É para esse grupo de atleta, de formação de atleta para a Olimpíada. Você veja a diferença absurda. Faz a conta que você vai ver que nós temos muito pouco dinheiro. E isso não foi só com o badminton. Cito o badminton, porque o badminton aqui todo mundo acha um absurdo, né? Eu vejo que no Brasil as coisas funcionam meio assim. Primeiro você quer um resultado, para depois você poder conversar. Falar assim, não. Primeiro você precisa ver que uma coisa é boa para poder investir, sabe? Aqui não se investe às cegas, né? E de alguma maneira, para uma coisa se tornar boa, alguém tem que dar um empurrãozinho, né? O que acontece hoje do patrocinador, o patrocinador ele só quer o atleta pronto e que vá pelo menos a uma final olímpica. E isso é algo muito predatório, né? O que você precisa mesmo do patrocínio tudo é investir na escolinha de atletismo. É pegar um profissional de educação física, entrar na escola e buscar novos talentos, porque nós estamos com a Olimpíada aí em cima e, sendo sincero, não dá tempo mais, né? O principal é a falta de recurso, né? E agora que nós iniciamos um trabalho de base, de busca de novos atletas, a falta de recurso ficou mais aparente. A gente não tem recurso para aumentar a quantidade de atletas que nós temos no país. Não temos como incentivar novos projetos de base. Quantos atletas, nossa, com 14, com 15 anos eram talentosos, só que cada atleta ele tem o seu período para estourar. Uns estouram no primeiro ano, isso acontece. Outros demoram às vezes 5 anos, só que o patrocinador não vai pagar 5 anos para você. No Brasil é assim, só tira, né? Não existe o investimento, né? Aí você falou no judô. O judô realmente sofreu muito, hoje tem um trabalho espetacular. O judô foi o carro-chefe do Brasil em Beijing, ganhou 3 medalhas. A nossa esperança é que ele, preparando para 2016, ganhe 5, 6. Ele deve ser o nosso carro-chefe também em Londres, também em 16. Por quê? Ele conseguiu ter 2, 3, 4 atletas em cada uma das categorias de peso, no masculino e no feminino. Coisa que nós não tínhamos lá atrás. Lá atrás nós tínhamos isso que eu acabei de falar. Tinha um
que fazia, e aí muito bem, porque o técnico dele era bom, porque o cara era fora de série. Hoje já não, hoje já tem uma escola, hoje o judô já está fazendo um formato, hoje tem um diretor técnico, tem patrocínio, e aí é o que eu falei do ovo e galinha. Aí apareceram 5 patrocinadores. Não tem mais onde botar, de vez em quando vem, né, querer patrocinar o judô, pô, calma que vamos tentar empurrar para outro, porque esse aqui já está e está administrando muito bem esse recurso, ainda tem isso. Então, administração profissional, núcleo de treinadores, bons atletas e gente querendo investir. E aí gente querendo investir, televisão passando, mais gente querendo investir, e é o ovo e a galinha. Nessa sexta-feira, na Sérvia, o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Mundiais Universitários. Foi no Taekwondo com o Diogo Silva. A imprensa ela é importante em todos os momentos. O que a gente gosta é que ela nos acompanhe, não só quando a gente ganha. Porque quando a gente ganha é o ápice, é o topo, né? Então todas vão estar interessadas. Então a gente gosta das emissoras que realmente tem interesse quando nós estamos nos preparando, quando a gente vai para uma competição e às vezes não consegue, mas a emissora está acompanhando, não só quando a gente ganha uma grande competição, e aí dá a impressão que ela sempre está acompanhando o esporte, sempre dá atenção para o esporte. Muitas vezes a gente tem que fazer isso porque é o momento, a gente tem que aproveitar o momento, mas muitos atletas não gostam muito. A imprensa cobre o que o público pede para que ela cubra. Então é claro que o futebol vai ter sempre mais espaço do que qualquer outro esporte. Ah, e o ciclismo? Pô, o ciclismo na França. Porque o ciclismo na França é popular. Ah, o rugby na Nova Zelândia. O rugby na Nova Zelândia é popular. Eu acho que é uma muleta de muitos esportes essa história de atribuir à imprensa, a falta de cobertura da imprensa, os seus fracassos, né? Eu acho que isso não é a nossa função. A nossa função não é essa. A nossa função não é fomentar o esporte. A gente é culpada disso, a gente não pode culpar a mídia. Ai, por que não dá atenção pra gente? A gente foi culpado disso, os dirigentes antigos foram culpados disso. A gente tinha esse prestígio. Brasil no basquete feminino! Festa das jogadoras brasileiras! Todo mundo comentava sobre as jogadoras, sobre o basquete feminino. Hoje, o pessoal não sabe. Hoje, aqui, um exemplo aqui em Santo André, a gente, em alguns dias, tipo, no mercado, ai, nossa, jogadoras altas, vocês fazem o quê? Ah, basquete. Onde? Aqui em Santo André. Tem basquete feminino aqui? Tipo, fica restrito a poucas pessoas quando eu passar na TV, canal fechado. Então eu acho que vem tudo, recuperou o prestígio, o campeonato melhora, a TV aberta, a mídia vai querer passar, não é aquela coisa, a gente não vai ter que implorar para a mídia estar aqui, a mídia vai querer estar aqui. Vou levar notícia para o meu público. Claro, o jornalismo também é isso, você tem que atingir o público, não adianta você tentar emplacar a matéria de badminton todo dia no canal, você não vai conseguir porque você não tem público de badminton. Você tem públicos específicos, e daí se você tiver uma ótima história de badminton, ótimo, vai ter espaço no canal. A TV ela te consome, né? Ela te trata como um produto, e quando aquele produto não está tendo mais um retorno financeiro, ela parte para um próximo produto melhor. Então eu como pessoa eu preciso administrar e organizar, sabendo que tudo isso acontece e não me iludir. Aproveitar o bom momento, aproveita o bom momento, sabe fazer bons contatos com aquele bom momento, sabe aproveitar aquela grande oportunidade, sabe também usar a mídia ao seu favor e quando você passar por uma outra etapa que você não vai estar tanto em destaque, você se sentir bem. Eu fui prata em Santo Domingo, né? E aí parece que é um vendaval, né? Você chega no aeroporto, muita gente, o telefone não para, de treinador, de tudo, de patrocínio, de tudo. Só que isso também acaba, né? Acaba rápido, porque quando fechou aquele ciclo de Jogos Pan-Americanos, aí já você está se pensando em outro ciclo olímpico, e isso é algo que tem que aproveitar essa onda, né? O atleta, e buscar o patrocínio, ou se colocar na mídia esse período. E no outro PAN, infelizmente eu fui quarto mesmo. Fui quarto e aí a história é totalmente diferente, né? Você cruza a linha e não tem nada. Numa prova de halter, quebra o braço, sei lá o que, isso
chama atenção, não tem jeito. Mesma coisa o doping. Por que falam tanto do doping quando um atleta brasileiro é pego no doping e não falam desse atleta durante o tempo inteiro? Não fala primeiro porque, porra, o cara provavelmente não fez nada. E quando conseguiu fazer alguma coisa foi graças a doping, né? Então, notícia é notícia. Notícia é notícia. Não dá pra... Tem muita gente do automobilismo que reclama disso. Pô, você só fala de automobilismo quando morre alguém. Morrer alguém no automobilismo é notícia. O Otávio Mesquita ganhar uma corrida não é notícia. Se o cara do levantamento de peso acha que não tem apoio e tudo mais, grava um vídeo, põe no YouTube e vê quantas pessoas vão assistir, entendeu? É cruel? É cruel. Claro que é. É assim. Agora o cara escolheu fazer levantamento de peso. Se o cara escolhesse jogar futebol, né, ele não estaria reclamando de falta de apoio e tudo mais. Entendeu? Então eu acho que a gente não tem que apoiar ninguém, dar força para ninguém. A gente tem que noticiar o que a gente acha que deve noticiar, com os nossos erros, com os nossos erros de avaliação, inclusive, e tudo mais. Mas eu acho que não é função da imprensa ficar exaltando ninguém só porque o cara faz um esporte, entendeu? Um título mundial na Folha ganha relevância a partir do momento que ele é um título mundial considerável. A Fabiana Müller ganhou um título mundial com todas as atletas top na prova dela, no mundial que valia, com uma marca que valia. Então eu tenho que mostrar isso. Eu tenho que mostrar, a Fabiana saltou o melhor da carreira dela contra as melhores do mundo no campeonato mundial. Ótimo, eu vou ter espaço para isso. A Folha vai mostrar. A Folha vai dar. A Folha deu na primeira página um fotaço da Fabiana, deu página dupla dentro. Enfim, desenvolveu o assunto da maneira que ele precisava. É parte nossa também não fazer só oba-oba. Nossa, que legal, ganhamos o campeonato mundial. De repente não tinha ninguém lá. Se a gente dá resultado, a gente é reconhecido na mídia. Se a gente não dá resultado, a gente nem vem aqui. Depois do Mundial, mesmo com a conquista do Mundial, fiquei muito triste quando eu cheguei no aeroporto, tipo, não tinha ninguém lá, sabe, pra receber, assim. Falei, poxa, né, mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Mas é muito triste. Até comentaram, poxa, você foi campeão mundial, não veio ninguém, tipo, fazer matéria, nem nada, mas é assim mesmo, é difícil. É um problema grave no Brasil. No Brasil, o pessoal diz sempre, o país do futebol, tudo. Então, o que acontece? O brasileiro só aceita o primeiro lugar. Para ele, o primeiro lugar é o que vale. Se o cara for vice-campeão mundial, o cara já não vale mais nada. O cara foi segundo, entendeu? Perdeu. Assim, perder ou ganhar, não tem primeiro, segundo e terceiro. Bom, imagina se você fosse o 12º melhor jornalista do mundo. Pô, tua casa nem ia ter tapete vermelho, tua mãe ia chorar todo dia, né? Agora vem um garoto e é 12º no salto ornamental e você fala que ele é uma porcaria. A cobertura, assim, no ano do Pan-Americano, ela sempre cresce, né? Pelo fato do polo ser um esporte que sempre traz medalha, né? Ele sempre é procurado para ter algum tipo de notícia, né? Aquela coisa. Mas o engraçado é que a notícia sempre é a mesma. Todo ano. Se pegar um arquivo do Pan-Americano de Winnipeg, o Pan-Americano de Mar del Plata, da República Dominicana, do Rio, e desse ano, você vai ver que os atletas falam a mesma coisa. Quando os jogadores não são os mesmos, eu diria que do Winnipeg até o Pan-Americano 2007, você ia ver pelo menos metade dos mesmos jogadores, estavam todos. O mesmo papo, as mesmas reclamações, as mesmas desculpas. E a coisa não muda, e não muda. O fato do Brasil ser, digamos, emergente nessas provas internacionais, principalmente na minha prova, o decathlon, as pessoas não conhecem muito essa prova. De repente, eu sou o melhor do país, vou para o campeonato mundial e dentro desse ranking mundial eu acabo ficando em 13º. E aí a mídia vai sair uma mídia negativa, dizendo que só consegui a 13ª colocação. Só que o que eles não veem é que eu melhorei meu resultado pessoal, que eu de repente quebrei o recorde sul-americano. Todo mundo só vê o fim, mas ninguém vê o início, ninguém vê o meio. Todo mundo só vê o resultado, que é o 16-0, os 14-5. Ninguém vê o que o pessoal passou para estar lá, ninguém vê o que eles sofreram para estar lá. Entendeu? Então, a sensação para mim é o quê? Que essa mesma mídia que foi lá e falou, pô, mais uma vez o Brasil é goleado, pô, mais uma vez o Brasil...
podia ir atrás da confederação e perguntar por que a confederação não investe mais. Podia ir atrás do presidente e perguntar mostrar, porque isso é obrigação dele. Ele tem que dizer onde ele investiu o dinheiro que foi colocado lá dentro. E ninguém vai lá e faz isso. O responsável pela notícia não tem menor noção do que acontece no polo, né? Às vezes vai lá, sei lá, o Brasil vai jogar com a Sérvia, ou jogar com a Hungria, o Brasil vai perder de muito. E aí sai no jornal, o Brasil é goleado pela Hungria. Isso assim, quando do jeito que você olha, fala assim, nossa, uma pessoa que não conhece fala assim, nossa, a Hungria no futebol é horrível. Então assim, nossa, o Brasil no polo deve ser muito ruim, porque perdeu para a Hungria. Mas você sabe que na Hungria, no único lugar do mundo que o polo é o esporte do país é na Hungria. Já saiu notícia, Brasil perde mais uma, como se fosse um absurdo perder mais de um jogo no Mundial, sabe? Então assim, volta e meia sai. Principalmente pela falta de informação, não só da pessoa que trabalha com jornalismo ali, porque muitas das vezes, né, hoje em dia até tem os sites de internet, mas antigamente não tinha informação. O que eu acho que falta, mesmo nos canais por assinatura e mesmo no canal onde eu trabalho, é jornalista um pouco mais especializado em modalidades olímpicas. Porque se você pegar em geral aí, normalmente quando você vai fazer uma cobertura de qualquer modalidade, o cara que é o comentarista nunca é um jornalista. É um ex-técnico, é um ex-jogador, é um cara que está no meio, né? Por quê? Porque os jornalistas me parece que não formam. Aliás, essa é uma teoria muito do meu parceiro lá, do Maurício Noriega no Sport TV, de que a gente tem pouca formação de jornalistas especializados em outros esportes. São muito poucos no Brasil que entendem de outras modalidades, né? Em geral, o cara que entende é o cara que é técnico, que já foi jogador, enfim, que era do meio, né? Que a gente acaba trazendo com aquela coisa do convidado especial para poder ensinar até mesmo as pessoas que estão ali. E o atleta não, ele tem... Quando ele tem mídia, ele não tem cabeça. Quando ele tem cabeça, ele não tem mídia, né? Porque já passou, né? Quando o Bernard fica puto aqui, pô, esquecem a nossa geração. Claro, nossa geração faz 30 anos, pô. Os caras nem estavam nem vivos, pô. Os moleques nunca viram a gente jogar. Como é que o cara fica lembrando da gente? E em função disso, você acaba perdendo a força. Você pega um artista, né? Fernanda Montenegro, quanto mais velha, mais é difícil você entrevistar, mais moral ela tem quando ela fala alguma coisa. Eu acho que isso pesa para o nosso lado. A molecada, eu tive 18 anos, eu fui vice-campeão do mundo, vice-campeão olímpico com 19 anos e me achava o maior dos mundos e estava cagando pro resto. Hoje com 48 eu sei que se eu tivesse a minha cabeça de hoje com 19 não tinha saído nunca da seleção brasileira e tinha sido cara, né? mas não tem como, né? Então eu acho que isso a gente acaba apanhando em não conseguir vender que um quarto lugar é importante, que você classificar para os Jogos Olímpicos é importante mesmo que você seja o último ou penúltimo, isso quer dizer que você está entre os 20 do mundo ou 50 do mundo, que é um negócio muito difícil. Aí eu vejo principalmente uma linha de alguns veículos de mídia que dão uma importância muito grande, como vocês falaram, para a notícia negativa. Eu já tive alguns workshops com turma de mídia e tem jornal que diz que o que vende é notícia ruim, não adianta eu ficar dando notícia boa está com todo mundo, é fácil de passar, eu vou dar a notícia ruim mesmo. Cara, a vida é cruel, entendeu? A vida no mundo não é cor-de-rosa, né? Quem é jornalista sabe que notícia boa é notícia ruim. Bom, eu acho que tem um pouquinho o gosto do brasileiro pelo escândalo, né? Pela baixaria. Eu acho que faz parte também da nossa cultura. Acho que é uma coisa meio cultural, né? Por isso que os programas de barraco na televisão ainda continuam fazendo sucesso, porque na verdade as pessoas gostam um pouco dessas coisas mórbidas, né? Por isso que quando tem um acidente de carro todo mundo para olhar, para saber se tem morto, se não tem, enfim. Eu acho que também faz parte da nossa cultura essa coisa de gostar do mórbido, de gostar do escândalo, né? Da coisa trágica. Eu acho que o sensacionalismo chama mais atenção, né? Essa parte de você falar que ele só conseguiu a 13ª colocação do que ele melhorou sua marca ficando em 13º. Seria uma coisa assim meio... uma antítese, né? Falar que o cara tá bem, mas ficou entre os últimos. Eu assumi, nós fizemos uma mudança estrutural na área de esporte do Comitê Olímpico Brasileiro. Essa superintendência hoje tem 5 gerências embaixo dela. Basicamente, essa gerência geral administra os recursos da Lei Agnello Piva, que são 2% das loterias federais, de todas as loterias,
que vem para o COB 85% e 15% para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Todo final de ano eles planejam, nos entregam para a gente um planejamento anual, a gente senta, discute. Durante o ano a gente vai vendo se aquilo está de acordo com o que eles apresentaram e foi aprovado pela gente. E a gente começa aí o acompanhamento disso. Faltava, vamos supor, menos 10 dias, a gente não tinha tirado visto ainda, não tinha confirmado a passagem, não tinha confirmado o hotel, não tinha confirmado nada. A gente precisa trabalhar tudo com planejamento, né? Então, para essas competições, nós planejamos no mínimo 60 dias antes, porque daí a gente faz o gráfico para saber em que momento que a gente vai estar nessa competição. Se vai estar num momento de treinamento muito forte, muito leve, médio, então se confirma em cima da hora, a gente praticamente descarta a competição. A própria entidade, não digo essa entidade de 2011, que nós mudamos de presidente, estão com uma gestão nova, mas todas as entidades passadas, eles não acompanhavam o nosso treinamento, não faziam a mínima ideia dos nossos resultados, e toda vez que a gente tinha um resultado positivo, eles saíam na foto. Muitas vezes eles pegavam a gente no calor da emoção do título. Você acaba de ganhar o título, está descendo a escada, nesse momento param várias pessoas para tirar foto. E eles sempre aproveitavam esse momento porque eles sabiam que conscientemente nós não iríamos fazer isso nunca. Hoje nós estamos com uma gestão diferente, uma gestão de brasileiros. Nós passamos uma ditadura dentro do Taekwondo durante 20 anos. Antigamente era sul-coreanos enviados da Coreia para o Brasil, pessoas sem um mínimo recurso de educação, de estudo, simplesmente fundaram uma entidade e, como saíram bons atletas, começou a dar um retorno financeiro, eles usavam a entidade como o seu cofre pessoal. O basquete o feminino principalmente, passou muito tempo por mão de pessoas que não eram tão sérias. Para você ter ideia, o nosso CBB, que é a nossa confederação, ficou na mão de um grego por anos e anos. E ele realmente acabou com a modalidade. Criaram essa nova liga para tentar dar um up no basquete, porque da maneira que estava indo, era fundo do poço. A federação já fez o que tinha que fazer. Os clubes que participam, eles têm custo zero. Eles não pagam passagem, não pagam hospedagem, não pagam alimentação. Aos clubes agora basta só fazer equipe. A geração antiga, né? Antes era do Joaquim Mamed, né? E do seu filho, né? Joaquim Mamed Júnior, né? Era bem diferente, né? Era assim, nós tínhamos que pagar para viajar, né? E sempre ter que comprar deles, né? Ter que pagar para eles para poder viajar. E se eu tivesse classificado para o circuito europeu, né? E se uma empresa de turismo ou uma empresa aérea me fornecesse passagens, né? Eu teria que vender, né? E ter que comprar da confederação, ou seja, né? Comprar direto do presidente. Por conhecer muito a fundo aquele momento, né? Até porque toda a minha carreira se desenvolveu durante a administração do Mamed, eu digo que nós tivemos um atraso enorme naquele período. Foi o período mais rico de talentos do judô brasileiro. Eu aponto que naquela época a gente não contabiliza quantas medalhas nós conquistamos, mas quantas nós deixamos de conquistar exatamente pelos desmandos, pelo atraso, pela dificuldade de estrutura. Eu acho que nós poderíamos já ter conquistado naquela época muito do que tem se conquistado hoje. Faltava tudo, né? Tanto no investimento nas categorias de base, né? Como também nas categorias adultas, né? Que acho que todo atleta, né? Tem que ter só a mentalidade assim, né? E o foco de treinar, competir para ganhar medalhas, né? E infelizmente a gente não tinha isso, né? A gente tinha que, além de treinar e competir, a gente teria que correr atrás de patrocínios, né? Para poder viajar, para poder chegar num nível bom. Graças a Deus hoje a gente tem essa estrutura. Isso realmente é o grande boom.
A gente ter essa estrutura onde o atleta e a atleta, eles vêm, né, com total base de tudo, nutricionista, tem fisioterapeuta 3, 4, 5, tem preparador físico, tem psicólogo, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito competente. Então, quando você vem para um lugar onde ele te oferece uma estrutura, você já vem com conforto. Às vezes, a nossa estrutura, muitas das vezes, é muito melhor do que o próprio clube. Então, o atleta vem aqui, ele tem acesso ao que é de melhor. Por que a confederação faz isso? Porque a gente quer o resultado e a gente vai ser cobrado do resultado. E para ser cobrado, a gente tem que dar o que é melhor, oferecer o que é de melhor. Na minha época, isso não existia. O técnico, que era o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, viajava o atleta e o técnico, mais ninguém. Quando a gente foi lutar agora em Pequim, todas as minhas atletas que lutaram na Olimpíada, elas tinham lutado e treinado com todas as adversárias. Então essa é uma diferença mega, você ir para uma Olimpíada sabendo exatamente quem você vai enfrentar, o que vai enfrentar. Na verdade, ele só tem conhecimento do atleta depois que ele já fez uma grande marca, assim. Depois que ele foi classificado para uma Olimpíada, ou foi classificado para um Pan-Americano, aí realmente a confederação tem um certo conhecimento. Mas antes disso, ele não acompanha o crescimento do atleta. O presidente cruzar com você na rua? Não conhece. De maneira alguma. E olha que eu já fui, eu compito no atletismo desde as provas mirins. Eu já fui campeão brasileiro menor, já fui campeão brasileiro juvenil, campeão brasileiro sub-23, já fui pódio no Troféu Brasil, já tive títulos consideráveis, assim. Se cruzar na rua? Não conhece. Da confederação está preocupada com o que um atleta pode proporcionar à confederação e não o que a confederação pode proporcionar aos atletas. Eu acho que todo local onde há uma presença de uma pessoa por tantos anos, essa pessoa acaba deixando de prestar o serviço a qual ela foi colocada ali para exercer e ela começa a se sentir dono daquilo. E a confederação não é do Coraci, a confederação não é do Ricardo Cabral, que é o diretor do polo, a confederação não é do Goran Sablich, a confederação é de todos, é minha, é sua, é do Guilherme, é de todo mundo. Ela é do Brasil, a confederação. Uma pessoa que está lá há tantos anos, ela acaba esquecendo o princípio de estar lá para construir a melhor coisa para os 5 esportes no qual ele adiciona, para ver os bens próprios, para ver o benefício próprio. É isso que eu penso. O cara que está 24 anos no mesmo lugar, ou a mesma gestão que está 24 anos no mesmo lugar, já deixou de pensar no bem do esporte há muito tempo. Está pensando só no bem dele. Toda renovação é fundamental. Fundamental. Esse continuismo é complicado. Né? Qualquer lugar que fica há muito tempo tem a fase boa e depois vem a acomodação e já vira possessivo o negócio, ele não quer sair por estar no status, de repente, né, no caso deles, de algumas pessoas que estão no poder, estão se beneficiando do poder. No caso do atletismo é positivo, porque a gente vê a melhora todos os anos, a gente vê as coisas acontecendo. Então, no caso do Gesta, eu não tenho do que reclamar. É uma pessoa que sempre esteve do meu lado, mesmo longe das pistas esteve do meu lado. Uma pessoa que apostou em mim, que acreditava no meu potencial. Tanto é que fui campeã olímpica no mandato dele. O que faltaria talvez aqui no Brasil seria essa coisa a relação, por exemplo, do Gesta querer saber, perguntar para mim, por exemplo, se eu gostaria de ter algum especialista internacional que viesse no Brasil dar um treino de decathlon, sabe? Isso daí ainda tem uma certa barreira, existe uma distância, mas acho que por enquanto tá bom, sabe? É um ano que tem bastante campeonato. Depois que eu conseguir algum resultado, acho que eu vou buscar esse direito, sabe, de conversar com ele e ver o que dá pra fazer, né? Mudar assim do nada, só por causa de alguns boatos, porque eu sei que existem alguns boatos na mídia dizendo que ele deveria sair, então acho que não é por causa disso. Acho que essa pessoa que cria esse boato tem que primeiro vir aqui na pista, ver o que a gente está produzindo, para poder criar uma crítica, sei lá, construtiva ou não. Porque simplesmente é fácil criticar, né, quando não se conhece. Eu sempre fui contra o continuismo. Eu acho que nenhuma entidade esportiva, nenhum clube podia ter mais que uma reeleição. Quer dizer, o cara, se o mandato está em 3 anos, o cara 6 anos está bom demais, né? Dá muito tempo o cara... E se o trabalho dele é bom,
O grupo dele vai continuar, ele pode não ser o presidente, mas o grupo dele vai continuar se fizer um baita trabalho. Porque eu acho que quando você troca o comando, mesmo que seja o mesmo grupo, são ideias novas, o cara quer botar uma outra, implementar uma outra atividade. E se o resultado, se está dando resultado, está dando certo, eu duvido que o cara que vem na sequência vai querer mudar tudo, né? Porque esses caras também vivem dos resultados que os atletas conseguem. Então, eu acho que o continuismo não tem nada a ver, seja em qualquer atividade, sobretudo essa que você está dirigindo uma entidade que não é uma empresa, né? Aquilo ali não é dinheiro seu. Você está recebendo de patrocinador, você está recebendo do governo, você está recebendo dinheiro que vem de um monte de lado. Então acho que não tem sentido você ficar ad eternum ali, você senta e nunca mais sai da cadeira. Né? Eu acho, primeiro, por legislação o cara tem direito. Enquanto a legislação não mudar, ele pode se reeleger, está escrito lá ou no estatuto dele ou na legislação brasileira. Então o cara pode ter o direito. Eu acho que a parte do que toca ao Nussmann não tem nem o que discutir, porque o que esse cara fez nos últimos 30 anos não dava para 10, 20 caras no lugar dele ter feito, então esse aí é indiscutível. Por outro lado, eu acho que a tendência vai ser essas pessoas poderem ser eleitas, mas a tendência é profissionalizar cada uma das confederações. E aí você vai cobrar do executivo, que é o que o COB fez. O COB tem 2 superintendentes executivos, sou eu e o Sérgio Lobo na parte administrativa e financeira. O Nussmann hoje faz toda a ação política, o dia a dia, o respeito que se tem pela pessoa dele, o formato, e nós fazemos o dia a dia do trabalhador, como é qualquer empresa, com seus acionistas, presidentes e os seus executivos. Eu acho que essa é uma tendência. Olha, eu acho que isso devia ser proibido por lei, para falar a verdade. Já que o país tem um Ministério de Esportes, né, para isso, e portanto atua como Estado no campo esportivo, eu acho que deveria também estabelecer algumas normas para evitar que esse continuismo se perpetue, né? Porque é o que a gente vê em diversas federações e confederações. Federações e confederações são enormes lavanderias de dinheiro, na verdade, ainda mais depois que foram aprovadas as leis de incentivo ao esporte, que permitem renúncia fiscal, e ninguém controla isso, né? Ninguém controla. É só entrar no site do Ministério do Esporte, por exemplo, para ver o tipo de projeto que acaba recebendo a possibilidade de captar dinheiro no mercado baseado nas leis de incentivo ao esporte. E isso só acontece porque as estruturas são absolutamente viciadas. Eu estou há 10 anos no movimento olímpico, eu fui chefe da Missão do Brasil em 99, mais de 10 anos agora, já 12 anos. Menos de 8 anos, ninguém te conhece. Ninguém te conhece no mundo olímpico. Botar, um mandato, só vai poder renovar uma vez, o cara não consegue trazer o campeonato de bolinha de gude para o Rio de Janeiro. Isso eu estou dizendo porque eu sou medalhista olímpico, chefe da missão 3 vezes, hoje todo mundo me conhece. A gente brinca igual o gerente de banco, né? Não adianta você conhecer o teu gerente de banco, o teu gerente de banco tem que te conhecer, para poder pagar o cheque lá quando está virado, aquele negócio. No movimento olímpico ou na política olímpica é assim também. Então, para o cara trazer um campeonato para cá, para o cara ter respeito dos árbitros quando o julgamento é subjetivo, como é o caso de ginástica, saltos ornamentais, nado sincronizado, taekwondo mesmo, se você não estiver na linha com os coreanos, meu amigo, não vai tomar aquele papelzinho lá que eles queimam, é sempre pro lado deles. Então, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que a tendência, sim, é que os executivos assumam essa responsabilidade. O presidente quiser se reeleja desde que você tenha um trabalho muito bem feito embaixo. Sobre minha presença à frente da Confederação Brasileira de Handebol, eu já estou há muitos anos, isso já me incomoda, estou me preparando para sair, porém, cada dia da minha vida é um dia que eu luto cada vez mais em prol do desenvolvimento do handebol. E por isso, cada dia é um desafio novo. O que nós estamos fazendo agora é construir um lastro para o futuro. E, obviamente, no momento em que as federações, o colégio eleitoral, achar por bem fazer as mudanças, nós estaremos aceitando isso com a maior tranquilidade, porque eu já anunciei que quero sair. Uma discussão que é feita sempre, por que você vai dar mais dinheiro para o vôlei? Eu vou dar mais dinheiro para o vôlei porque o vôlei tem 6 medalhas em jogo, a grande possibilidade de ganhar 6 medalhas em 2016.
Mas ele já ganha, sei eu, 20, 30 milhões. Ganha, você olha para trás, olha o atual e olha para frente para poder fazer essa distribuição. E hoje o que nós fizemos? O que nós fizemos nesses últimos 2 anos? Nós estamos aproximando também essas faixas de distribuição. Hoje a faixa máxima é 3 milhões de reais por ano e a faixa mínima é 1 milhão e 300. Então 1 milhão e 300 pelo menos, o cara que tem, vou dar um exemplo de uma confederação pequena, esgrima. Esgrima só tem 3 ou 4, acho que agora tem 4 federações estaduais, que pra gente é uma das penalidades. Eu olho lá e digo, como é que você está distribuindo no Brasil? Eu só tenho 3. Então, você já tomou nota baixa para começar. Quantos atletas você tem federados? Quantos atletas você tem entre os 10 do mundo? Quantos juvenis você tem entre os 50 do mundo? E assim nós vamos fazendo a triagem, apertando eles nesse funil. Mas 1 milhão e 300, que é algo em torno de 130 mil por mês, é o que a gente acha que passou a ser a base mínima para o cara ter condição de fazer o esporte no Brasil. E o 3 milhões é o teto. Então o cara é muito bom. O vôlei, você olha para trás ele é muito bom, você olha para frente ele é muito bom, mas não passa de 3 milhões. Porque a gente acha que não adianta ficar, assim, concentrar demais o nosso recurso, que são limitados. A federação ela tem uma verba da Lei FIFA, só que é pouca. Por quê? Porque a gente, com uma mesma verba de algumas modalidades que só tem um esporte, nós temos 4 disciplinas, que é o BMX, mountain bike, ciclismo de estrada e ciclismo de pista. E aí quando você desmembra esses valores da Lei FIFA, se torna pouco. Atualmente a gente consegue custear com a verba da Lei FIFA a vida vegetativa da confederação, as viagens internacionais, as competições nacionais e os 2 projetos de base que nós temos, que é no Rio e em Recife. Nós estamos trabalhando no limite desse recurso e os núcleos de base funcionam precariamente por não termos mais recursos. Não temos patrocinadores. Estamos sempre atrás. Mesmo com a Iane sendo uma das 8 melhores do mundo, tendo chance de ganhar uma medalha olímpica, nós não conseguimos patrocínio. Eu não digo que a CBDA é a única culpada, nem que os atletas, os técnicos são os únicos culpados, mas eu acho que é uma culpa de um problema que pode começar com um problema financeiro, uma coisa de verba, que depois se torna um problema profissional que talvez as pessoas não sejam tão capacitadas para fazer o serviço delas, mas às vezes elas não são capacitadas até porque não são cobradas, entendeu? Eu digo assim, que a gente só sabe o potencial da pessoa depois que a gente cobra. Porque o problema da atual condição do polo aquático no Brasil é uma união de uma falta de estrutura com uma falta de briga para que essa estrutura melhore, sabe? Porque não adianta nada a gente chegar aqui e atleta e técnico culpar a CBDA, não, a CBDA não faz isso, a CBDA não faz aquilo, mas a gente nunca parou e foi lá falar assim, não, tem que ser assim, a gente quer que seja assim. Então assim, fica por muito tempo essa briga de um esperando o outro fazer alguma coisa, né? O fato de um estar esperando o resultado para que as coisas aconteçam e o outro esperando investimento para que tenha resultado, né? Então acaba não acontecendo nada. Rio de Janeiro. Até agora a gente ainda não sentiu, não viu os benefícios da Olimpíada ser no Brasil. Que a gente escuta muito de não, vai investir, que vai ter... Até porque tem que investir, porque tem que melhorar, não adianta sediar a Olimpíada e fazer papelão em alguns esportes, entendeu? Que você não vai conseguir pegar um atleta em 3, por exemplo, começar na Olimpíada agora de 2012 para 2016, é difícil tirar alguém assim de 4 anos. Você não monta um atleta em tão pouco tempo assim. Ainda estão pensando em projetos, tudo assim. Eu acho que o que pode ser feito é melhorar as condições desse grupo que já tem, para que eles possam chegar bem lá. Agora, por exemplo, pegar um garoto e falar, esse aqui... Em outros esportes, eu acredito
acredito que sim, como na ginástica, né, tudo. Agora no atletismo não dá, assim, não dá. Precisa de muita maturidade, muita experiência, muito treinamento, de tempo para você chegar em 2016. Eu não estou sendo pessimista, mas eu acho que grandes, assim, como a gente ganhou uma medalha agora e falar em 10 medalhas olímpicas, não, isso aí, 2016 podem me procurar, mas eu acho que não. Nisso eu acho que o Brasil está um pouco atrasado ainda, cobrar muito para 2016. É um espaço muito curto de investimento para você ter um retorno. A média dos atletas são 10 anos para o atleta conseguir sair de um atleta, né, mediano para um alto nível. O Brasil não sabe aproveitar a oportunidade porque vive de ídolos esporádicos. Aí pinta o Guga, daqui a pouco pinta uma Daiane, aí é o Diego, aí depois é o Cielo. Resumindo, o Brasil tem mais dinheiro, o Brasil está aparecendo mais, o Brasil talvez tenha na história seu melhor momento para desenvolver de vez, assim, falar, ó, gente, é agora. Ou a gente vira uma potência agora, olímpica, ou em alguns esportes, ou a gente não vai conseguir desenvolver mais. Talvez a gente esteja perdendo uma chance, talvez muitas modalidades estejam perdendo essa chance. A gente viu no PAN do Rio, eu falei, o negócio do Baú, o Brasil, com toda a equipe, muitas medalhas, todo mundo estava classificado. E daí 4 anos depois, o que a gente tem no hóquei sobre grama de desenvolvimento? 4 anos, os caras que nunca tiveram dinheiro, agora têm dinheiro. A gente tem um desenvolvimento nesse esporte. Desculpem pela falta de espaços esportivos nas escolas, pela falta de professores de educação física nas séries iniciais, pelas escolinhas mercantilizadas que buscam quantidade de clientes e não qualidade de aprendizagem. Desculpem pela falta de incentivo na base. Desculpem pela falta de praças esportivas. Desculpem pelo discurso de que o esporte serve para tirar a criança da rua. É muito pouco se for só isso. Desculpem pela violência nas ruas que impede jovens de brincar livremente, tirando deles a oportunidade de viver experiências motoras. Desculpem se muito cedo lhe tiraram o esporte brincadeira e lhe impuseram o esporte profissão. Desculpem pelo investimento apenas na fase adulta, quando já conseguiram provar que valia a pena. Desculpem pelas centenas de talentos desperdiçados por não terem condições mínimas de pegar um transporte para ir ao treino, de se alimentar adequadamente
ou de pagar um exame de faixa. Desculpem por não permitirmos que estudem para poder se dedicar integralmente aos treinos. Desculpem pelo sacrifício imposto aos seus pais, que dedicaram seus poucos recursos para investir em algo que deveria ser oferecido gratuitamente. Desculpem levá-los a acreditar que o esporte é uma das poucas maneiras de ascensão social para a classe menos favorecida no nosso país. Desculpem pela incompetência dos nossos dirigentes esportivos. Desculpem pelos dirigentes que se eternizam no poder sem apresentar novas propostas. Desculpem pelos dirigentes que desviam verbas em benefício próprio. Desculpem pela falta de uma política nacional voltada para o esporte. Desculpem por só nos preocuparmos com leis voltadas para o futebol. Desculpem pelos secretários de esporte de ocasião, cujas escolhas visam atender apenas promessas de ocupação de espaços político-partidários e com pouca verba no orçamento. Desculpem pelos políticos que os recebem antes ou após grandes feitos, apenas os vencedores, para usá-los como instrumento de marketing político. Desculpem por pensar em organizar Olimpíadas, se ainda não conseguimos organizar nossos ministérios, nossas secretarias, nossas federações, nossa legislação esportiva. Desculpem por forçá-los, contra a vontade, a se exilarem no exterior caso pretendam se aprimorar no esporte. Desculpem pela cobrança indevida de parte da imprensa, que pouco conhece e opina pelo senso comum. Desculpem o povo brasileiro, carente de ídolos e líderes, por depositar em vocês toda a sua esperança. Desculpem pela nossa paixão pelo esporte, que, como toda paixão, nem sempre é baseada na razão. Desculpem por levá-los do céu ao inferno em cada competição, pela expectativa criada. Desculpem pelo rápido esquecimento, quando partimos em busca de novos ídolos. Desculpem pelas lágrimas na derrota ou na vitória, pois é a forma que temos para extravasar o inexplicável orgulho de ser brasileiro e de, apesar de tudo, acreditar que um dia ainda estaremos entre os grandes. A gente sempre dá um jeito, sempre deu. E eu acho que vai continuar dando um jeito. Porque a gente ama o que faz, a gente está aqui porque a gente gosta. More than just okay.